Mulheres 40 a mais. Hoje o assunto é com vocês, conosco. Se você aí é 40 a mais, tá chegando na casa dos 40 e quer aí começar na internet, quer começar a ter o seu negócio, né, empreender, vamos conversar um pouquinho aqui bem sério. Por quê? Porque, sinceramente, resolvi compartilhar um pouco com vocês sobre essa questão dos 40 a mais. Gente, eu, sinceramente, achei que seria mais fácil. Não tô aqui pra ficar chorando, não. Mas eu achei que seria muito mais fácil depois dos 40. Algumas coisas ficam mais fáceis, mais leves, vamos dizer assim. Tem muita coisa que a gente aperta a teclinha do foda-se ali e segue a vida. Mas outras coisas ficam mais complicadas, como questão hormonal, né, temperamento, problemas de saúde no corpo, assim, né, dor e tudo mais. Essa parte é mais complicada. Lidar com as nossas emoções, eu acho que depois dos 40 é mais difícil. Então, para você que aí tá começando no digital, quer começar, né, começou a fazer, começa, tá? Para de olhar pro lado, para de olhar para quem tá fazendo sucesso, para quem tá dando certo. Só pega e faz. E começa a fazer. Se você quer gravar vídeo, você grava. Grava do jeito que dá e depois você vai acertando no meio do caminho. Não se compare com o palco das outras pessoas, principalmente as mais novas. Não tenho nada, tá? As meninas aí mais novas, antes dos 40. Mas assim, elas têm mais energia, né, gente? Elas têm mais ânimo. Normalmente nós, depois dos 40, já fizemos a nossa parte de filhos, né? Assim, eu ainda tenho uma filha de 7 anos. Eu tenho 3 filhos, dois adultos e uma de 7 anos. E então, assim, ainda é bem puxado. Mas, né, as meninas mais novas, por mais que tenham aí, né, às vezes tem marido, às vezes não tem, às vezes é mãe solo, tem um pouquinho mais de energia. Pelo menos é o que eu acredito. Se não for, vocês me perdoem, tá? Mas independente de quem seja, né? Vamos lá, né, gente? Vamos parar de se comparar, porque eu me punia muito, sofria muito e acabava, tipo, não conseguindo fazer as minhas coisas. Por quê? Porque eu sofria muito com essa questão de comparação. Por mais que a gente fale assim, ah, não, não me comparo, não, eu sou mais eu e não sei o que, a gente começa a ver rede social, a gente começa a ver as pessoas faturando, a gente começa a ver as pessoas, o palco das outras pessoas e automaticamente o nosso cérebro, ele nos sabota, né? Ele vai te falar de uma maneira ou clara ou inconsciente de que, tipo, você tá atrasada, você não dá conta, você não consegue, você não vai fazer desse jeito, para você é mais difícil, você não tem rede de apoio, enfim, tudo que a gente já sabe que o nosso cérebro ele fala pra gente. Então, assim, fala pra ele assim, tipo assim, eu vou conseguir no meu tempo. Mas, assim, depois dos 40, gente, eu percebi muito uma coisa, assim, muito, muito, muito importante. É a gente aprender a escutar o nosso corpo. Tem dias que eu quero trabalhar. Eu tô com um monte de coisa na minha cabeça para trabalhar. Mas o meu corpo, ele não acompanha, ele quer descansar. Hoje em dia, eu não tenho ainda, assim, né, sucesso digital. Mas tô no caminho. Tô no meio do caminho, como diz a minha terapeuta. Pelo menos eu tô no meio do caminho. Já é um avanço. Então, eu faço o quê? Eu vou descansar, gente. Tem hora que eu preciso, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de dormir, principalmente no período da tarde. Tenho muita dificuldade de descansar porque eu venho da geração que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que fazer, que a gente tem que fazer, que a gente tem que fazer. Mas isso me adoeceu demais. A história de que a gente ouve dos coaches aí e tudo mais, de que, ah, não, porque você tem que trabalhar, porque se você fosse CLT, se fosse para os outros, você faria, que não sei o quê. Você até faria se fosse para os outros, mas ao preço da sua saúde. Né? Porque a gente sai arrastando, sai fazendo para os outros. Ah, não, porque eu sou CLT, porque eu tenho que dar conta, porque eu tenho que fazer. Você faz, mas o preço disso é a sua saúde. Não adianta falar assim, ah, não, porque não é. Gente, eu fiz isso por anos. Eu não faltava, não dava testada, eu era tipo, pau pra toda obra, pegava peso, fazia um monte de coisa, porque eu trabalhava com faxina. Então eu pegava peso, fazia um monte de coisa. E o meu corpo sentiu. Não tem como falar que, não sente, porque sente. Entendeu? Eu tô com crise de enxaqueca, ontem tava com crise. Hoje ainda tô melhorando. Por isso que eu já estou aqui gravando, mas eu já tô melhorando. Tem coisas que a gente precisa fazer, beleza. Mas você não tem que se obrigar. Se você já não é mais CLT, ou se você é CLT ainda, cara, escuta um pouco o seu corpo. Por mais que você tenha um objetivo, por mais que você queira crescer, por mais que você queira fazer... Hoje em dia, eu entendi, eu espero que você entenda também uma hora, que você não vai conseguir nada na força do braço.
De verdade. Porque quanto mais a gente tenta na força do braço, mais a gente olha pro palco dos outros, mais a gente se compara e menos a gente faz. Aliás, a gente faz mais, mas menos resultado a gente colhe. Então, assim, se você quer realmente colher mais resultado, não é você fazer menos, mas você fazer principalmente para você primeiro. Você se priorizar. Você perceber se você está cansado, você perceber que, tipo, você não tá dando conta e tá tudo bem, gente. Hoje em dia não dá, a gente não tem que dar conta. A gente aprendeu, as mulheres, né? A gente aprendeu que a gente tem que dar conta de tudo, né? Que a gente tem que dar conta, a gente tem que dar conta da casa, a gente tem que dar conta de filho, a gente tem que dar conta de marido, a gente tem que dar conta de trabalhar, a gente tem que dar conta, a gente não pode parar. Gente, isso é uma besteira, aliás. Isso é um mal que fizeram pra nossa geração, porque, tipo, a gente não descansa. Eu não consigo hoje ainda deitar e dormir no meio do dia ou coisa do tipo, porque, tipo, assim, parece que eu tô sempre atrasada. Faz 4 anos que eu não sou mais CLT e ainda eu tenho esses estímulos de que, tipo, eu acordo, se eu deitar para cochilar no meio do dia, eu acordo assustada, como se eu estivesse atrasada, como se tivesse acontecendo alguma coisa, como se fosse acontecer alguma coisa, porque eu tava relaxando. Isso é muito ruim. Teve um dia que eu tive uma crise braba de ansiedade, eu precisava descansar, liguei pra minha terapeuta, falei, cara, eu não tô aguentando, tive uma crise mesmo feia, e aí ela falou assim, deita e descansa. Eu falei, eu não consigo deitar, eu não consigo dormir, eu não consigo descansar. Eu falei, então senta, fica sentada na cama, quieta. E foi o que eu fiz, gente, eu consegui dormir sentada. Eu achei assim, o cúmulo do absurdo, mas foi a maneira que eu consegui dormir, relaxar, sentada. Porque se eu deitasse, eu não conseguia dormir. Aí eu fiquei sentada, respirando, calma, e aí sim eu consegui relaxar e dormir um pouco para poder desacelerar. Então, assim, sabe, isso tudo que foi colocado na vida da gente, o que é ainda colocado nessa história do digital, de que a gente tem que fazer, de que a gente tem que dar conta, de que se a gente fosse CLT, gente, isso ficou muito gravado na minha mente. Se a gente fosse CLT, a gente ia trabalhar para os outros, mas como é pra gente, a gente relaxa. Não, gente, isso é uma bobagem, de verdade. Não faça isso com você. Porque independente você for CLT ainda, você tem que fazer sua parte, claro, você depende disso. Mas se for para você, você tem que fazer sim. Mas você precisa de um pouco mais de leveza. Claro que no começo a gente precisa, né, dar mais energia, gastar mais energia fazendo. Mas mesmo assim, você precisa sentir que se você tá cansada, que se você, tipo, tá exausta, tá com dor de cabeça, tá com dor em alguma coisa, tipo, para um pouco, vai descansar, vai relaxar e depois você volta. Porque a partir do momento que você prioriza o seu bem-estar, o seu rendimento é muito maior. Você rende muito mais. Hoje eu tiro isso por mim. Hoje eu consigo trabalhar muito melhor, eu consigo render muito melhor, consigo sentar e fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque eu consigo parar um tempo e descansar. Tem hora que eu vejo, tipo, assim, eu não tô com cabeça pra gravar vídeo, eu não tô com cabeça pra trabalhar, pra fazer. Então o que eu faço? Eu vou descansar, gente. Eu sinto muito, mas tem hora que eu preciso descansar. Você apagou a luz aqui? Ai, eu falo uma coisa, tá vendo? Acende a luz que eu vou, por favor, da sala. Onde é apagado? Oxi. Aí também eu tava. Porque eu tô vendo que tá escurecendo aqui. Acende ela, por favor. Tá apagado. Então, gente, é porque lá fora o sol mudou de. O sol mudou de posição. Agora sim, obrigada, filha. Então, gente, assim, tipo, precisa, sabe? Você precisa descansar. Tem hora que a gente precisa. Ainda mais assim. Depois, gente, eu tô com 44 anos. 4 anos que eu tô no digital. Tive muitos altos e baixos, tive vários problemas, né, financeiros e de saúde. Essa questão de querer mostrar para os outros, de querer provar que eu tava dando certo, que eu consegui. Todas as coisas que a gente vê no digital, todo mundo mostrando, todo mundo postando resultado e tal. E eu tinha muito isso, não vou negar. Foi a base de muita terapia para entender que eu não preciso provar nada para ninguém, né? E você também não precisa provar nada para ninguém, você tem que fazer para você. Você tem que fazer para você, pro seu bem-estar, e tá tudo certo, entendeu? Hoje eu tô numa fase muito, tipo, tô excluindo muita coisa da minha vida. Tudo aquilo que não me faz sentido, que me faz perder tempo, que, tipo, eu tô excluindo. Porque, assim, tem coisas que dói ter que fazer isso. Tem coisas que dói, mas é necessário. Então, assim, eu vim falar pra você hoje, mulher 40 a mais, que se cobra, que se compara, que acha que tá atrasada, que acha que tá fazendo errado. Gente, você não tá fazendo errado. Você só precisa parar um pouquinho, respirar, curtir, relaxar, dormir, assistir um filme. Tira um tempo pra você aqui, você não está atrasada. E você vai trabalhar muito melhor, você vai render muito mais. Eu já percebi isso em mim. Todas as vezes em que eu paro, em que eu relaxo, em que eu deixo as coisas fluírem, e eu trabalho, tá, gente? Não é relaxar e esperar o dinheiro cair do céu, não. Eu trabalho.
Mas todas as vezes que eu consigo relaxar e fluir mais naturalmente, me priorizar antes de priorizar o dinheiro, antes de priorizar tudo, né? Eu consigo trabalhar melhor. Tá? Pra você não falar assim, mas você tá... Gente, eu tô, tipo, sempre caminhando, sempre trabalhando, muito. Eu sempre trabalho bastante também. Mas eu trabalho bastante, mas eu ainda assim, hoje em dia, eu consigo tirar um tempo pra olhar pra mim, eu consigo ir no parque, como eu falei nos outros vídeos anteriores, que eu consigo tirar um tempo pra sair com a minha filha, pra passear, pra fazer caminhada, tal, porque assim, o meu corpo precisa disso. O meu corpo precisa disso, eu preciso tirar o tempo para assistir filme, coisas que eu não me permitia quando eu comecei no digital. Eu não permitia fazer absolutamente nada a não ser trabalhar e estudar. Era só isso. Eu ganhei dinheiro, mas eu perdi dinheiro. Eu perdi saúde, não, né? Mas eu tive vários problemas de saúde mental mesmo, falando, né? Essa questão de comparação, de tentar fazer. Ai, gente, chega uma hora que cansa. E hoje eu cansei. Então, aos 44 anos, eu continuo no digital e vou continuar, não pretendo parar, que isso aqui é minha vida, eu gosto do que eu faço, eu amo viver disso, fazer isso, mas hoje em dia a minha prioridade sou eu. Primeiro eu preciso estar bem, eu preciso estar bem comigo, para depois eu dar continuidade às outras coisas, porque senão, se eu não tô bem comigo, nada flui, eu fico forçando e nada dá certo. E para de ficar assistindo coisa que vai te fazer comparar, que vai fazer você, tipo, ficar olhando pro palco dos outros. Gente, isso atrasa a vida da gente. Vou falar pra vocês que isso atrasa a vida da gente. Tanto que assim, eu, particularmente, decidi, pelo menos por enquanto. Pode ser que no futuro eu mude de ideia, mas eu acredito que não. Não postar mais nada dos meus resultados, não vender mentoria nenhuma, nem nada do tipo, porque eu passei muito por esses processos do tipo, comprar muitas mentorias, muitos cursos, de ficar mostrando resultado e coisa e tal. Gente, isso é tão cansativo. Isso é tão cansativo porque a gente fica tentando, tipo, provar pra todo mundo que a gente tá conseguindo. Você não precisa provar nada pra ninguém. Você tem que provar pra você que você tá bem, que você aguenta o tranco e que você se cuida e que você se prioriza. O resto, o que vier, é lucro. Entendeu? É assim que funciona. E quanto mais você fizer com mais calma, com mais tranquilidade, mais lucro você tem, tanto de saúde quanto financeiro. Vai por mim. Segue essa dica maravilhosa, entendeu? Experiência de vida minha mesmo. E faz. Vai lá, maravilhosa, e faz isso. Descansa, relaxa, aproveita, curte sua família, sem peso na consciência. Deixa a louça para lavar, deixa a roupa para lavar. Descansa. Assiste seu filme, sua série, que você gostar de fazer. E depois, quando você se sentir mais relaxado, se sentir mais confiante, você volta lá e faz o seu trabalho. Que você vai ver que você vai render, a sua energia vai mudar. E as coisas vão fluir maravilhosamente bem. Então, beijo, vai lá e curte a sua vida. Aproveita a sua vida.